Eu não vou ficar em casa costurando, rezando terço. A militância na minha vida não é algo externo a mim, não, já faz parte das minhas vísceras. Mãe, por que o papai tá verde e você tá azul? Mas eu achava que eles estavam doentes, que eles não se mexiam. Eu vou trazer eles aqui num caixãozinho. Os caras se masturbavam e gozavam vendo uma pessoa lá em estertores. Tortura é uma ferida que não cicatriza e que às vezes sangra. Eu sou Maria Amélia de Almeida Teles, Amelinha Teles, tenho 74 anos, sou aposentada, sou escritora, sou feminista, sou mãe, sou avó. Eu nasci em Contagem, Minas Gerais. Eu entrei na militância desde muito nova, desde criança, bem pequena, eu já ia para as manifestações de rua, em apoio aos portuários em Santos, depois em apoio aos ferroviários em Minas. Quando eu tinha 14 anos, então, eu entrei para o Partido Comunista. Nossa história não é comum, mas ao mesmo tempo ela tinha um jeito, né, comum. E aí, com o tempo, eu fui percebendo que não era bem assim. Meu pai foi um dos primeiros a serem presos como ferroviário, como líder ferroviário, lá em Belo Horizonte. Eu e minha irmã, nós íamos em todas os quartéis, delegacias, buscar informações. E eles eles diziam que não sabiam, que essa pessoa não se encontra aqui. Era essa a resposta. Até que um dia eles nos levaram para o quartel. Fiquei presa por alguns dias, eu e minha irmã. Nós respondemos a inquérito policial militar. Depois formam um processo e é julgada. Eu, na época, era menor, então eu fui excluída do processo. Mas antes disso, a gente foi para uma semiclandestinidade. Meu pai foi solto, teve a prisão preventiva relaxada, porque ele já estava há uns 5 ou 6 meses preso. E nós saímos de Minas. Fui acusada de ser subversiva, então eu ia ser processada, eu estava sendo processada e ia ter o julgamento e eu poderia ser presa novamente. E aí então eu decidi que eu queria continuar lutando e para continuar lutando eu teria que entrar para a clandestinidade. Praticamente 8 anos. Você vive assim, mudando de casa, mudando de nome, sem identidade. Clandestinidade é isso. Atenção Brasil, o Regimento Sampaio, o Grupo de Artilharia 105 e o Batalhão de Caçadores de Petrópolis, que haviam se deslocado em direção a Minas. As ditaduras em si, elas são regimes políticos, né? São um recurso político que surge em momentos de crise quando os setores mais poderosos da sociedade não conseguem fazer seus interesses serem atendidos dentro da legalidade posta, né? Então, a ditadura é precedida por um golpe que destrói a Constituição e aí vem um regime de exceção. O golpe militar é 64, de 64 até 66 a gente tinha ainda a ilusão de que os militares iam ficar um pouquinho e entregar o poder aos civis, como eles mesmos tinham dito, e a partir de 66 começa a se aguçar a repressão com a resistência dos movimentos populares. Em 68 essa oposição está de tal modo efervescente que o regime fecha, né? O regime ele decreta o AI-5 em dezembro de 68 e depois em junho, julho, cria a Operação Bandeirante em São Paulo. 68 é um ano importante na história, é um marco, porque no mundo inteiro a juventude se rebela contra as injustiças, contra esse autoritarismo. Um jovem não pode entender porque aos 16 anos se vota, né? Eu só fui votar quando eu tinha 40 anos. Durante os meus primeiros 40 anos de vida era proibido votar, né?
Então, ditadura é isso, é regime de medo. Nós, mulheres, conquistamos o direito de voto em 1932. A Constituição de 1934 consolidou esse direito do voto feminino. Mas poucas vezes nós podemos votar na vida, porque a gente viveu, logo em seguida teve a ditadura Vargas, a ditadura do Estado Novo, que foi até 45, e depois, em 64, vem a ditadura e nós vamos poder votar só em 89 para presidente da República. A ditadura a brasileira, ela conseguiu, outras também, mas a brasileira conseguiu entrar em lugares capilares das relações pessoais, sociais. Primeiro mata, tortura, depois vamos ver se era culpado ou não. A proposta de revolução eram nós da esquerda. E a ditadura, logo que deu o golpe, ela se autodenominou Revolução de 1964. Fui presa em 72, junto com meu marido e junto com um dirigente comunista que cuidava da gráfica e da imprensa clandestina. E nós, crianças, eu e minha irmã e a minha tia, grávida de 8 meses, fomos presos às 9 da manhã do dia seguinte. Eu estava na casa deles com os filhos. E quando eu vi que eles não chegavam, eu imaginei que eles tivessem sido presos. Então nós fomos levados, nessa manhã do dia 29, diretamente para o DOI-CODE, que era o órgão de repressão do Exército. O DOI-CODE, que era conhecido também como Operação Bandeirante, que ficava na Rua Tutóia, se não me engano, 921, que é a 36ª Delegacia de Polícia. O comandante era o Carlos Alberto Brilhante Ustra, que era major do Exército. Porque o caminho dos que não morriam era DOI-CODE, aí no DOPS legalizava a prisão, ficava mais um tempo e aí ia para o presídio. O primeiro contato que eu tive com ela estava nua, toda suja, tinha sido torturada a noite inteira. A primeira pessoa que eu vi foi a minha mãe, então eu não a reconheci fisicamente, mas quando ela me viu, ela me chamou pelo nome. E quando eu ouvi a voz chamando daquele jeito, quer dizer, não tem erro, né? Se eu ouvi sua mãe chamando seu nome, você fala, né, é a voz da minha mãe, é minha mãe. Então eu lembro de ter criado essa confusão, né? Você está 4 anos, até se ressignificar o que é aquilo, né? Então a minha primeira lembrança lá da prisão é essa de estranhamento, que é esse corpo, que é da minha mãe, porque está falando comigo, como, né, que é a minha mãe falando, para ver, mas está todo modificado. Eu fui dar um beijo, um abraço, e eles nem conseguiram me falar comigo direito. E aí eu vi que tinha algum problema, né? Então você usa a tortura não mais como um instrumento pedagógico, ou como um instrumento de punição dentro de uma sociedade que é tradicionalmente autoritária. Você usa a tortura como um instrumento de guerra. E o inimigo desta guerra são cidadãos brasileiros. A sociedade que vive sob tortura é uma sociedade intimidada. Essa é a principal função, de dominação. Ela foi torturada igual ou mais que meu pai, porque meu pai entrava em coma várias vezes por causa da diabetes, né? Então, muitas vezes ele estava desmaiado e ela continuava sendo torturada. E aguentou o mesmo tranco, né? A mesma violência como meu pai e como outros homens, né? Eu fui submetida a vários tipos de tortura. A pau de arara, que você fica pendurada como se fosse um frango no açougue, né? Que você fica ali pendurada, nua ao tempo. A nudez, para nós, já é uma tortura, né? Para nós mulheres, então, porque você fica nua na frente só de homens que estão te ameaçando de estuprar ou que te estupram. Tudo isso aí eu fui submetida. Afogamento, esse telefone que eles te dão, muito soco, muito murro, muito palmatória. Sabiam que nós estávamos desarmados, que nós não oferecíamos nenhum risco à segurança deles. Por que nos manter nus no interrogatório? É para humilhar. Agora, o que eles fizeram com as mulheres usaram as características das mulheres como mais um meio de tortura. Então, eles te torturavam porque você estava menstruada,
Eles te torturavam porque você estava grávida, né? E muitas mulheres foram submetidas ao abortamento forçado devido aos chutes que elas levavam na barriga. A especificidade reside muitas vezes na questão do corpo da mulher, né? Então, formas de violência sexual, violências que atingem o corpo da mulher, uma violência que atinge o seu papel como mãe, né? Que foi o que aconteceu com muitas mulheres que tiveram seus filhos também sequestrados, como no caso da Melinha, né? Que teve os filhos sequestrados e levados para verem os pais torturados. Na tortura eles falavam, a gente vai matar a Janaína, a gente vai matar o Edson, se você não falar agora. Eu vou trazer eles aqui num caixãozinho e você vai ver a notícia no jornal, etc. Então enquanto eles não tinham a informação que eles queriam, acho que eles usaram a gente como forma de pressão. Então a tortura contra a mulher tinha um caráter de restaurar um status de submissão completa da mulher na sociedade. Melinha, inclusive, também sofreu violência sexual e que ela relata, ela fala que ela demorou bastante tempo para entender que aquilo era uma violência sexual. Porque é uma violência sexual sem coito, sem penetração, mas que é um homem, um dos torturadores, ela estava nua, ele se masturbou e jogou o esperma em cima dela. Isso é violência sexual também. Sabe quantos anos levou para as mulheres falarem? Não as brasileiras só, as argentinas, as uruguaias, todas, para falar, nós precisamos ficar velhas para ter coragem. Não é que os caras estupavam, isso aí, não, era pior. Os caras se masturbavam e gozavam vendo uma pessoa lá em estertores. Então, essa é a ditadura brasileira. Para sempre vamos nos manifestar contra o estado de exceção. Sonhamos juntos que a nova aurora ainda brilhará. O medo não vai nos silenciar. Eu e meu irmão a gente ficava durante o dia lá na delegacia, que era o DOI-CODE, geralmente no estacionamento, e de noite a gente ia para uma casa ali perto. Depois levaram para casa de um delegado em Belo Horizonte. Então eu fui ver meus filhos só depois de outubro. E eles estavam realmente com um delegado de polícia, que era cunhado do César. Mas foi difícil a negociação para ter contato com as crianças, porque ele era policial. E mais tarde eu fiquei sabendo também que era um policial torturador. Eles me trataram mal, né? Eu e meu irmão, me fizeram de empregada doméstica. Eu perguntava onde estavam meus pais, e aí ele dizia que eles tinham abandonado a gente. E para mim aquilo não fazia sentido, porque era uma relação boa. Quando foi em julho, nas férias, eu pedi a ele, a esse cunhado do César, para passar as férias com as crianças. Eu consegui contato com o advogado da Melinha e do César. Ele providenciou a visita para mim e as crianças. Eu vou sair da prisão no dia 12 de outubro, que é o dia da criança e o dia de Nossa Senhora Aparecida, né? Que a gente sempre brincava com isso. Dia de Nossa Senhora Aparecida, eu estou aqui. Eu apareci na rua novamente, né? Foi em 74, foi o julgamento. Aí o César foi condenado a 5 anos de prisão. A Melinha foi condenada, acho que a 6 meses, já tinha cumprido 10 meses. Então ela ficou em liberdade. Prisão muda radicalmente sua vida. É um marco na vida porque é um trauma, né? Então você sai da prisão com a roupa do corpo, sem emprego, sem casa. E estruturar isto leva um tempo. Aí já não era mais uma vida clandestina, mas era uma vida que se escondia a sua história. As crianças perdem muito
perde uma vida, né? Uma fase importante da vida, que é a infância. E ela amadureceu à força, né? Ela, com 7 anos, ela podia ficar menstruada, ela teve que tomar hormônios para retardar. E o Edson, que tinha 4 anos, ele voltou a ser um bebê. Saí da prisão, eu tinha 3 filhos, porque logo que eu peguei os 2, peguei o meu, então eram 3 crianças, e 3 crianças bastante problemáticas, porque elas tinham sido muito traumatizadas. A gente tinha muita insegurança de que o pai, a mãe e a tia iam sumir, né? Passei a infância toda com essa sombra, digamos assim. A violência da ditadura atingiu homens e mulheres, mas existia uma violência muito específica contra as mulheres que falava deste lugar que elas não deveriam estar. Falavam isso para elas. Pô, vocês deviam estar em casa cozinhando, fazendo tal coisa, porque vocês estão vindo aqui panfletar, fazendo política. Então, naquela época, assim, era muito subversivo, porque o lugar das mulheres era um lugar doméstico. E elas estavam fazendo política, elas estavam indo para a rua. Mas o machismo existia mesmo dentro das organizações de esquerda. Muitas mulheres reclamam disso, do machismo dos próprios companheiros de organização. A ditadura reforça isso e as organizações de esquerda fazem parte da sociedade. Talvez o que a gente não tenha hoje em dia, que era muito forte naquela época, é uma estigmatização das mulheres que acabam desafiando esses estereótipos. Na história que ela é contada, são sempre os grandes heróis, os grandes protagonistas são os homens. Militante na clandestinidade, eu só militei com homens, eu não militei com mulheres, porque eu trabalhei na imprensa e na gráfica. E a organização do partido só dispunha de homens para fazer esse trabalho, e eu era a única mulher. Quem estuda o Brasil, a luta pela democracia, vê que, como continua, a maior parte dos movimentos populares são movimentos com mulheres. São mulheres ou totalmente de mulheres. O movimento de custo de vida, que foi fundamental na ditadura, foi o primeiro que denunciou mulheres. Movimento feminino para anistia, mulheres, né? Comissão essa dos mortos desaparecidos, a maior parte eram mulheres, né? Melinha é uma delas. Agora a imprensa é parte dessa luta, porque na verdade é uma luta política. A imprensa feminista, ela tem um papel importante. Para colocar para a oposição à ditadura militar a importância de defender, na luta contra a ditadura, também os direitos da mulher. A imprensa feminista aqui no Brasil, ela surgiu em 1975 com a primeira edição do jornal Brasil Mulher, e logo em seguida foi editado o jornal Nós Mulheres. Eram 2 jornais feministas. Essa imprensa ela foi muito importante. A importância porque ela não só divulgou, deu base, deu argumentação, deu sustentação para o movimento incipiente ainda, o movimento feminista, né? Ela confirmou a necessidade do feminismo e mostrou que o feminismo existia em outros países e que era uma necessidade das mulheres. Deu voz para muitas mulheres da periferia, dos sindicatos, trabalhadoras, né? Mulheres que estavam totalmente ausentes da imprensa em geral. O que se propõe não é a divisão, o que se propõe é o aprofundamento da nossa condição enquanto mulheres. E isso foi muito importante para mais tarde o movimento feminista e feminino crescerem. Você pensar no feminismo enquanto resistência, quanto luta das mulheres, quanto patriarcado, quanto poder dos homens, isso acontece desde sempre. Então eu fui me tornando feminista, mas o feminista tem que estar junto com outras mulheres. É muito difícil você
Não tem. Você tem que estar dentro de um movimento, você tem que estar dentro de um campo de estudos e de articulação com mulheres, né? De preferência, inclusive, feministas, para você ter as práticas feministas, né? Para sustentar essas práticas. Elas trazem muito do resquício do, né, 1975, né, a ONU declara como, acho que é o Ano Internacional da Mulher, e que inicia a década, né, da mulher, e o quanto que as companheiras que estavam lutando ali, né, contra a ditadura aproveitaram 75 para também alavancar essas reuniões de mulheres. E as companheiras que fundam a União de Mulheres, elas, muitas delas vinham da luta contra a ditadura. De 1980 até 1985, praticamente o movimento feminista no Brasil vai organizar mulheres e vai criar organizações. A militância, ela envolve a manutenção de uma rede, né, uma articulação, fazer essa articulação, estar nessa articulação com outras mulheres, envolve a construção de projetos coletivamente, né, envolve um diálogo com as instituições do Estado, né, com outras instituições, outros movimentos organizados. A gente precisa de lugares que as pessoas possam se encontrar, possam conversar, possam trocar ideias, né? E precisa se politizar. Não dá para a gente cada um viver no seu umbigo. A amplitude da militância da Melinha é uma coisa impressionante. A militância na minha vida não é algo externo a mim, não. Já faz parte das minhas vísceras, sabe? Do meu modo de pensar, da minha organização de vida. Hoje ela é uma representante importante do movimento de mulheres, mas também das mulheres que lutaram contra a ditadura militar no país. Com o fim da ditadura e a redemocratização, essas mulheres tiveram um papel, e aí eu acho que a Melinha é essa mulher que lutou pela anistia, estava nos comitês brasileiros de anistia, montou a comissão de familiares de mortos e desaparecidos. Então, elas são as protagonistas. Essas mulheres, a Melinha e muitas outras mulheres, são as protagonistas da busca por informações dos mortos e desaparecidos. Então, elas participaram da abertura da Vala de Perus, da abertura dos arquivos do IML, todos os processos, toda a luta, desde o final da ditadura até hoje, a luta pela anistia, tudo isso, elas participaram desse processo como protagonistas. Nós é que tínhamos que provar que as pessoas não tinham morrido em suicídios, atropelamentos e tiroteios, que eram as versões oficiais, mas na verdade elas tinham sido assassinadas sob tortura. São muitos os filhos que se foram, morreram sem motivo e sem razão. No começo dos anos 2000, a família Telles resolveu mover uma ação contra o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, que torturou a família toda, né, durante a ditadura militar. O Ustra, que é o único torturador desse país que foi declarado como torturador numa ação movida pela Melinha e seus familiares. A gente deve repudiar qualquer ditadura, qualquer ato autoritário. Essa que eu acho que é a maior lição. Você não precisa necessariamente ter alguém com fuzil na sua cabeça. Você pode montar uma estrutura autoritária que garanta um regime violento com uma aparência legal. Nós erramos muito na avaliação sobre esse legado da ditadura. Se criou pouco vínculo entre o presente e o passado recente. Como é que a gente combate, né, tanta mentira? Talvez com histórias verdadeiras, com pessoas de carne e osso, né, que estão aqui ainda contando essas histórias. É mais importante ainda você contar essa história para que ela exista, porque se os sobreviventes, os que viveram, não contarem, vai contar os vencedores, que é sempre assim. E eu acho que o que a gente precisa é da história real, que ela não é a história oficial. E ela tem cara, tem pessoas. Muitas vocês nunca vão saber quem foram. É um dever histórico, é um dever ético reconstruir essa história, que é a história do nosso país. Falar da ditadura é importante, de várias formas. E falar com um rosto, com uma vida, com uma pessoa, né?
eu acho que concretiza mais para outras pessoas, né? As pessoas passam a sentir que a ditadura ofendeu, afeta a vida de pessoas como ela, porque eu sou uma pessoa tão comum. Vamos gritar, tortura não, pela liberdade de expressão, e ecoar, censura não. Cantamos a revolução, cantamos a revolução, cantamos a revolução, cantamos a revolução, cantamos a revolução.